Estamos de volta no nosso programa Viver Mais e Melhor e hoje com um tema super interessante, a discussão entre relacionamento de pai separado com seus filhos. Continuando com a Ludmila e a Analice, que é psicoterapeuta, e a Ludmila, advogada, gostaria de fazer uma pergunta para você, Ludmila. Geralmente, no início de um processo de separação, há muitos conflitos e o que isso gera na vida dos filhos, entre pais e filhos? Bom, o conflito ele é inerente ao ser humano, então não seria diferente quando um casal está se separando. Primeiro eu gostaria de dizer que mediação tem que ser a tônica de todo conflito de família. Então, ele tem que ser feito tanto dentro do consultório do psicólogo, dentro do escritório do advogado e pelo judiciário. Mas, para mediar, o conflito já está instalado, né? Então, diante de um conflito que já é realidade, a gente precisa trabalhá-lo. Os casais, normalmente, eles chegam com várias questões. Eles chegam com briga por financeiro, chegam preocupados como é que aquela casa vai funcionar, se dividir em duas e sustentar as crianças e pagar as contas, como que o pai ou a mãe vão passar a participar desse filho. Isso é muito importante, mas o mais importante de tudo isso é como os filhos vão ficar após essa separação. Então, é pensando nisso que os casais têm que se nortear. Mas são vários os litígios, muito mesmo. Eu costumo dizer para os meus clientes que eles chegam assim, olha, a gente não vai dividir os seus filhos ao meio, a gente não vai dividir o dinheiro ao meio e fazer a conta do alfinete, do algodão que comprou, do leite ninho, da fralda que comprou e dizer, olha, essa metade da banda da fralda é sua, essa metade é minha. Não existe essa divisão. As pessoas não são divisíveis. As questões de famílias não são matemáticas. Então, existe uma necessidade que precisa ser avaliada. E essa capacidade conflituosa que as pessoas têm nesse momento da vida interfere muito. E a gente já tem um judiciário moroso. Né? Eu acho que muitas coisas os psicólogos devem encontrar no consultório diante dessa morosidade do judiciário. Porque as pessoas procuram, às vezes, o judiciário achando que o judiciário é a solução. Olha só, você vai pedir para um terceiro, um quarto e talvez um quinto decidir como vai ser a sua vida. Quem que é o terceiro? É o advogado, o quarto o juiz e o quinto o Ministério Público. Então, assim, são pessoas que nunca te viram, não vivenciaram a sua vida, não conhecem seus conflitos, as suas necessidades, a sua realidade, que vão decidir. E aí, agora? Meu filho tem que ir tal hora para a escola, ele tem que estudar na escola X, não, ele pode conviver com essa criança, com essa outra não, você pode namorar, homem dentro de casa sim, mulher dentro de casa não. Ou seja, o ideal é que esses assuntos sejam preliminarmente resolvidos antes de chegar em vocês. Casal. Deveria ser, né? Mas na maioria das vezes não acontece assim. Olha, o consenso é o ideal. Se ele acontecer com um ou dois advogados, com a participação de psicólogos, se isso vai ter que acontecer só quando chegar à frente de um juiz, com a interferência do Ministério Público, realmente o ideal é que ele aconteça antes de tudo e que só chegue a fórmula pronta para colocar-se no papel através de um advogado homologado por juiz e Ministério Público ali as questões atinentes tanto a partilha de bens e guarda. Mas se isso não acontecer, o tempo todo é o que se tem que buscar. Quando as famílias se deparam com situações dessas e eles percebem que eles não conseguem conversar entre eles, aí eles têm que sim procurar uma ajuda de um profissional. Como a Ludmila falou, seja esse profissional um advogado, seja esse profissional um psicólogo, às vezes até o médico pediatra da família, das crianças. Aquele que tem mais proximidade, né? Aquele que pode favorecer, facilitar uma comunicação melhor entre as pessoas. Eu acho que aí a gente vai ver realmente a realidade em cada caso. Ludmila, realmente o ideal é que não haja conflitos, mas muitas vezes existe, está aí os advogados, psicoterapeutas de famílias para resolvê-los. E depois, como que vai ficar essa criança, esses adolescentes? Quais são os tipos de guardas? A guarda compartilhada, como o termo próprio diz, compartilha entre os genitores todas as questões atinentes àquele menor. Como é uma guarda compartilhada, o legislador não disse, e nem poderia, porque o legislador não tem como, quando ele está lá fazendo a lei, pensar como é cada família brasileira. Sobretudo cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Sobretudo diante de uma realidade social em que as famílias são das mais variadas. Né? A gente tem vários tipos de família, que também acho que pode ser tratado em outra oportunidade. Mas, nesse contexto de família, pais e
e filhos, a gente tem que pensar em como uma guarda compartilhada se opera nela. O que tem se usado é uma guarda compartilhada de tempo. Né? Os pais costumam falar assim, eles calculam, tem pais que calculam às vezes até o tempo que a criança dorme. Se ele dormiu com a mãe, então ele ficou tanto tempo com a mãe. Eu tenho que também ficar também. Então também a criança tem que ficar comigo tanto tempo, seja acordado ou dormindo. Isso, infelizmente, é uma irracionalidade emocional que as pessoas têm nesse momento de conflito, que se espera que passe em algum momento. Mas a guarda compartilhada, ela funciona dessa forma. A gente escuta muito o termo guarda alternada. A guarda alternada é bem esse modelo que apareceu no vídeo. Que é um modelo da guarda compartilhada. É uma forma de se fazer a guarda compartilhada. Não é compartilhar no mesmo momento, mas é compartilhar as ideias, as decisões, que isso seria o modelo ideal. Você pode ter uma guarda compartilhada em que o pai vê o filho apenas uma vez por mês, mas ela ser compartilhada. Esse modelo alternado, quando você divide o tempo da criança com ambos os genitores. Por exemplo, segunda, terça e quarta, ele dorme na casa da mãe e do pai. Quinta e sexta, dorme na casa da mãe. Quinta e sexta, dorme na casa do pai. E aí ele tem 2 casas, 2 gavetas, 2 camas, 2 quartos, né? 2 rotinas. Mas você tem várias formas dessa guarda compartilhada acontecer. Você pode, por exemplo, determinar que a guarda compartilhada seja diariamente. Por exemplo, a criança dorme com a mãe e a gente diz que tem a guarda física, né? Que a guarda é compartilhada, mas que a guarda física é da mãe. Isso tem um pouco de muita discussão no âmbito jurídico, se é válido ou não esse conceito, mas eu acho que ele resolve muito dos litígios sobre a guarda compartilhada. E aí, a guarda física da mãe, quer dizer, o lugar onde a criança mora é a casa, por exemplo, da mãe ou do pai. Mas ele vai ter os dias que ele vai passar. Mas o pai é responsável por todos os dias buscar a criança na escola, levar para almoçar, levar no inglês, devolver na casa da mãe. Também de guarda compartilhada. Isso também é um tipo de guarda compartilhada. Isso pode ser em dias alternados, são várias as formas. Muitas vezes a gente observa que quando acontece um divórcio, uma separação, esse filho meio que tira o pé do chão, né? Ele fica meio que flutuando, porque ele não sabe que direção tomar, porque ele não tem aquela direção. Então, seria interessante os pais, independente de separar ou não, mas criar na cabeça dos filhos essa certa independência, começar a fazer como os passarinhos, né? Colocar para voar um pouco mais cedo. Olha, para que os pais consigam favorecer a autonomia das crianças, eles têm que ser autônomos primeiro. Então, começa, para mim, lá atrás. Na maneira como a gente se relaciona, a maneira como a gente estabelece as regras, a maneira como a gente conversa, né? Então, é possível a gente dizer se quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É meio difícil. Até hoje a gente tem um conflito com essa resposta. É mais ou menos a mesma coisa, assim, né? Eu acredito muito que se um casal ele se prepara para casar, ele entende as responsabilidades dele, ele entende quais são as tarefas que ele tem por vir, né? Existem crises que são previsíveis no ciclo de vida da família e existem as crises imprevisíveis. Então, as etapas que a gente passa no ciclo, casamento, nascimento do filho, entrada do filho na escola, são etapas previsíveis, que a gente acredita que vamos, né, iremos passar por elas. Você pode se preparar sabendo, né? Olha, quais as tarefas, o que eu tenho que favorecer, e o tempo inteiro mostrando que a autonomia de todos é importante. Então, se você se prepara mais cedo... Porque às vezes até na ausência mesmo de um pai ou de uma mãe, numa morte, né? Existe esse filho está é o que a gente chama dos estressores imprevisíveis. A morte, a gente não tem como prever que hora que ela vai acontecer. Então, você tem que favorecer sempre a criança, o adolescente e os outros membros da família a serem autônomos. O que é ser autônomo? Ser independente. Não é ser individualista, não estou falando isso. Ser independente, capaz de decidir, de fazer suas escolhas e aceitar as consequências das escolhas que são feitas. Bom, nós estamos quase no nosso final do nosso bloco. Gostaria de passar para vocês a importância de tê-las conosco para falar sobre esse assunto tão importante e que eu gostaria de deixar vocês à vontade para colocar suas considerações finais. Gostaria de dizer que vocês que estão em casa, que vivem uma realidade, que o imprescindível, primeiro, é tentar manter tranquilidade, tentar enxergar as coisas como são e procurar profissionais responsáveis para tratarem dessas questões nesse momento tão conflituoso. Porque as coisas, quando elas são bem direcionadas, elas tendem a minimizar esses conflitos e as coisas tendem a pacificar mais rápido. Procurem bons profissionais,
e procurem manter assim a tranquilidade, lembrar de qual motivo que levaram vocês a estarem juntos e não fazer do motivo que levou o casal a separar algo que tenha que se perpetuar nas relações. Acho que o importante é, se perceberem que não conseguem conversar sozinhos, procurem os profissionais que, né, seja esse profissional quem for, seja o advogado, seja o psicólogo, seja o assistente social, seja o médico, seja quem for capaz de ouvir e de facilitar essa compreensão do que pode ajudar essa família a sair de uma situação dessa. Então, eu acredito numa responsabilidade, acho que de todos nós, né, Ludmila, profissionais, assim, de atendermos bem e tentarmos ajudar, na medida do possível, quem nos procura. Muito obrigada, Ludmila, Analice, por tudo que vocês fizeram por nós, pelo programa Viver Mais e Melhor, que com certeza esse assunto é um assunto, infelizmente, que está norteando muitas famílias que têm nos ouvido agora. E eu gostaria de deixar já o convite para tê-las novamente no nosso programa para falar de outros assuntos inerentes à família. Muito obrigada. No próximo bloco, estaremos com adolescentes, filhos de pais separados, que contarão um pouco da sua experiência. Aguarde, fique aí.